Fala o pastor Samuel Santos, trazendo mais um vídeo para vocês que gostaram do primeiro vídeo, que ficaram felizes com a mensagem, que se identificaram também com o texto e a explicação. Estou de volta com mais um vídeo, mais um texto, mais uma reflexão, Ministério Revelando a Verdade para você. E eu gostaria que você abrisse o seu coração. Não são só apenas vídeos, não são só apenas palavras, não é simplesmente uma reflexão a ponto de que ganhe proporção ou ganhe uma vivência ou uma vigência dentro da questão do YouTube. Eu quero realmente alcançar o seu coração, eu quero realmente que você seja tocado por Deus, pelo Espírito Santo, e eu quero que você viva essa palavra na sua vida, entendendo que Deus não fala nada, não diz nada em vão. O seu amor, a sua palavra, o seu poder vai e não volta sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Eu gostaria de compartilhar com você desse vídeo hoje com uma palavra simples, porém que está escondidinha lá no livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 31, verso 12, vai dizer o seguinte: eu estou esquecido no coração deles como morto, eu sou como um vaso quebrado. A palavra do salmista é uma palavra onde ele se encontra esquecido, ele se encontra no deserto, ele se encontra longe daquilo que Deus o havia proporcionado em promessas, que era sentar no trono de Israel. E naquele momento, sozinho entre ele e a sua própria alma, os seus próprios pensamentos, ele vai exclamar e dizer: eu estou aqui, porém me sinto como esquecido no coração de todos. E eu sou, me sinto, estou como um vaso quebrado. Quando eu olho essa palavra, eu lembro e posso afirmar aqui para você com toda a evidência de que, simplesmente, eu gostaria de falar com você nesse vídeo sobre você é vaso e ponto final. Você é vaso sem vírgula, sem reticências, sem ponto e vírgula, sem aspas, sem colchetes, sem parênteses. Você é vaso e pronto. Você é vaso escolhido por Deus. E quando eu digo isso, claro, eu vou entender que primeiro, para nós entendermos a proporção de vaso, precisamos compreender a posição de barro. Quando ele diz: eu estou esquecido no coração deles como morto, eu sou como um vaso quebrado, a minha mente vai até o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, onde o profeta vai abrir a boca e dizer: eu desci conforme a voz me ordenou. E quando eu desci, eu vi um homem que trabalhava os vasos sobre a roda. Ele dizia: o vaso que ele fazia quebrou-se nas suas mãos. Bem, se eu sou como um vaso quebrado, eu prefiro, eu quero, eu desejo, eu tenho, eu almejo estar quebrado, mas eu almejo estar quebrado na mão de Deus. Aliás, Ele é o oleiro que pode refazer e transformar e tornar novo todas as coisas. Já diz o profeta Isaías no seu livro, no capítulo 43, versículo 18 e 19, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu faço nova todas as coisas. Deus, Ele não simplesmente nos quebra, não simplesmente nos arrebenta. Deus não simplesmente nos transforma em caco ou pó para o seu livre e bel prazer. Deus simplesmente Ele tem projetos, Deus tem propósitos. E se Deus colocou a mão em mim, Deus colocou a mão em você, quebrou, esmiuçou, transformou a nada em pó, é porque Deus tinha uma grande experiência a nos proporcionar, uma grande lição a nos ensinar, algo que consequentemente nós vamos carregar para o resto das nossas vidas, no nosso ministério, na nossa vida cristã, ou seja, aonde Deus nos colocar no seu reino. Mas voltando ao texto e compreendendo melhor a questão, eu vou compreender que o texto em Jeremias vai dizer que quebrou na mão do oleiro. Entenda, não quebrou na mão de outro vaso, não quebrou na mão de uma pessoa qualquer, não quebrou na mão de quem achou que podia manipular o vaso. Quebrou na mão do oleiro. Isso me faz compreender que ser quebrado na mão do oleiro é ser quebrado na mão daquele que tem autoridade e que tem sapiência daquilo que vai fazer. O oleiro simplesmente não vai quebrar o vaso e jogar no lixo, descartá-lo ou simplesmente esquecê-lo no canto. O oleiro, se o vaso quebrar na sua mão, ele conhece toda a técnica, ele tem todo o aparato, ele possui todas as ferramentas possíveis para fazer esse caco, esses cacos, esse barro ou esse farelo, seja lá como você preferir ver ou observar a questão, transformar-se em um vaso novo,
conforme diz o texto, lhe pareceu bem fazer. E aqui eu compreendo que não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu acho que tem que ser. Não é sobre o meu parecer ou sobre o seu parecer. Nós temos, infelizmente, a mania de querer dizer para os outros, ou através dos outros, ou sobre os outros, aquilo que eles deveriam ser, aquilo que deveriam fazer, quando na verdade eles foram moldados, foram preparados, foram quebrados, moídos e restaurados sob a mão do oleiro e sob uma visão do que ele acha que é bom. Eu não sou bom à medida do que eu penso, acho ou quero. Eu sou bom naquilo em que Deus me colocou para ser bom. E bom aqui eu não falo de caráter ou personalidade. Eu falo de executar bem aquilo que ele me proporcionou a fazer. Porém, quando eu compreendo também esta palavra, eu compreendo um pouco mais além. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, vai dizer que em uma grande casa há vários tipos de vaso. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, vasos de barro. Eu vou acrescentar vasos de vidro, vasos de mármore, enfim. E eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão. Na grande casa aqui citada por Paulo, é a casa do Senhor, é a igreja, é o local onde congregamos. E quando você olha, tem muitos vasos. E diga-se de passagem, vasos de toda a qualidade e de todo tipo. Mas Deus não tem prazer em vasos de ouro. Por quê? Deus não divide a sua glória com ninguém. E o ouro já tem a sua própria glória. Deus também não tem a sua glória em vasos de prata. Por que Deus não tem prazer em vasos de prata? Porque Deus simplesmente não gosta de competição. E a prata, ela vive competindo com a glória do ouro. Deus não tem prazer em vasos de madeira, porque madeira, sob o efeito da glória, do poder, do fogo, da unção, ele vai consequentemente queimar. Se for uma glória, uma unção por água, que a água é o símbolo do Espírito Santo, consequentemente ele vai inchar. E crente inchado é crente prepotente, orgulhoso e precisa ser quebrado e refeito. E se o fogo cair, que também é símbolo do Espírito Santo, ele ficará esmiuçado a nada, porque fogo e madeira não combina. Deus também não tem prazer em vasos de cristal, vasos de vidro, porque é muito simplório, é muito simples e tudo quebra, tudo racha. Não pode ouvir uma palavra mais dura, um conselho mais duro, uma disciplina mais dura, que logo se esmiuça pelo chão, desvia, sai, corre, foge, esquece dos caminhos do Senhor. Enfim, Deus, na sua grande casa, tem vários tipos de vasos, mas diz também que tem vasos de barro. E ele vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que ele vai dizer claramente que Deus tem o seu prazer em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Quando eu compreendo isso, eu compreendo que o barro parece que é algo sem sentido, é algo muito pobre, é algo muito simples, é algo muito simplório, é algo muito humilde. Porém, Deus está dizendo aqui com toda clareza que a capa, a indumentária, a estrutura, não importa o que ela seja. O que importa é que ela possa suportar o poder, a excelência, a glória que está dentro. Quando você é barro, compreende que é barro, tudo aquilo que sai de dentro de você, se vem de Deus, se vem do Pai das luzes, se vem da graça divina, se vem dos céus, consequentemente, você não vai ser o centro das atenções, mas aquilo que frutifica de você, aquilo que pode ser exaurido de você. E Deus está dizendo que ele trabalha com barro. Por que barro? Porque quem te olha não dá nada. Ninguém dá nada até enquanto você pega o microfone. Ninguém dá nada enquanto você abre a boca. Ninguém dá nada enquanto você não louva a Deus. Ninguém dá nada enquanto você não ergue a mão para orar. Ou seja, enquanto você não toma uma atitude onde a excelência, a unção, a graça de Deus vem sobre a sua vida e mostra quem foi que te chamou, é só barro. O povo olha e diz é barro, é barro, é barro, é barro. Consequentemente, com certeza é barro. Mas quando você está na posição e coloca para fora a graça, o poder, a unção, a excelência do poder, consequentemente você não deixa de ser barro. Mas é um barro usado pelo Todo-Poderoso, pelo oleiro, aquele que pode todas as coisas. E para encerrar e você compreender melhor, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu estou falando aqui para profetas, profetisas, pregadores, pastores, líderes, pessoas que talvez estejam esquecidas no canto,
que foram perseguidas e colocadas de escanteio por alguém. Alguém apontou para você, disse que você não tem, que você não é, que você não vai, que você não pode. Alguém duvidou do seu chamado. Alguém olhou para você de maneira que deixou você de cabisbaixo. Não sei. Alguma coisa aconteceu para que você dissesse, ó, acabou aqui, guardei minha Bíblia, não uso mais essa gravata, guardei o terno, não vou mais naquele lugar, não piso mais lá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, levante a sua cabeça, porque você é vaso e ponto final. Você é vaso e acabou. Por que eu estou lhe dizendo isso com tanta afirmação? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, Deus ressoa no ouvido de Ananias e diz, vá à rua chamada direita, porque eu tenho uma coisa para você lá. Você vai colocar a mão sobre Saulo e você vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. A palavra aqui vai é uma ordem direta. Você vai, não tem outra opção. Vai lá. Porque ele é. Deus está explicando por que vai. Vai porque é. É aqui, é o do verbo ser no presente. Deus não está dizendo eu vou preparar, vou passar ele pela prova, ele vai passar na moinha, depois ele vai ser vaso. Deus está dizendo você vai porque nesse minuto ele já é. Deus não está preso ao tempo. Deus não tem relógio no braço. Deus não tem calendário na parede. Deus está olhando para Saulo dentro da casa de Judas. Está olhando dizendo, esse rapaz já é o vaso. Eu escolhi como vaso, ele é o meu vaso. E por que você tem que passar tantas coisas para depois abrir a boca e dizer eu sou vaso? Você é vaso. Porque se Deus disse sobre Saulo que ele era vaso, você também é vaso. Vai porque ele é para mim um vaso e um vaso escolhido. Entenda, o versículo diz um vaso. O versículo não diz o vaso. Porque ninguém é o vaso. Ninguém é vaso simplesmente excepcional na casa. É só mais um. Você é um, eu sou um, o outro é um e assim sucessivamente. Você não é excepcional. Você é só mais um vaso. Então valorize o que Deus colocou em você. Valorize o que Deus está dando ao outro que está do seu lado. Se vanglorie na graça de Deus que vem sobre nós, simplesmente por graça, humildade, não vem de nós, é dom de Deus. E também olhe com graça para o poder, a excelência e a glória que Deus derrama sobre a vida do outro vaso. Nós não estamos em uma competição de vasos. Não existe melhor do que A ou melhor do que B. O que existem são vasos. E Deus é o oleiro da casa. Para você entender, voltamos lá para o versículo 1. Estou esquecido no coração deles como morto. Salmo 31, 12. Sou como um vaso quebrado. É melhor estar quebrado na presença do oleiro do que estar vangloriando-se como um vaso de ouro indo para o inferno. Quer ser vaso? Seja de barro. Quer ser barro? Se prepare para ser vaso. E se é vaso, procure ver qual a sua essência. Se for barro, você está no caminho. E se o oleiro resolver te quebrar, diga para ele, eis-me aqui, quebra, refaz, faz de novo, porque eu sou teu, tu és meu e eu estou em tuas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus prepare para você uma manhã de graça, de bênção, de vitória. E se hoje você ainda é barro, se prepare, porque Deus está te olhando dizendo, vai, porque é para mim um vaso escolhido. Que Deus te abençoe, a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida.